pessoas. Existem as pessoas que levam a gente a ver a vida da cidade de uma forma diferente, né? Na verdade, Jaguaribe ele é um dos primeiros bairros da cidade de João Pessoa e até hoje ele tem essa energia diferente, né? Ele passa diferente. A vida, o tempo, né? O governo, as possibilidades de relacionamento, de afeto, de amor entre as pessoas, sabe? Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje o programa Nosso Bairro vai falar sobre Jaguaribe, que na língua tupi significa Rio das Onças. Quem está comigo aqui no estúdio é o cantor e compositor Adeildo Vieira. Adeildo, obrigada, é um prazer ter você aqui. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, prazer meu. Ainda mais para falar de Jaguaribe. Você não nasceu em João Pessoa, mas veio para Jaguaribe ainda jovem, cresceu no bairro. Conta um pouco dessa história para a gente. Pois é, eu sou natural de Itabaiana, né, a terra de Sivuca, Zé da Luz. Mas aí em 77, por conta dos movimentos da própria família, eu vim morar em João Pessoa. Minha mãe, Dona Dorinha, minha maravilhosa, querida mãe, vendeu tudo que tinha em Itabaiana e veio para João Pessoa. E calhou dela comprar uma casa justamente no bairro de Jaguaribe, né? E aí eu não acredito muito em coincidência, eu acho que há providências na vida da gente. Vim eu morar justamente de frente para a casa de Pedro Osmar e Paulo Ró. O que esses irmãos, Pedro Osmar e Paulo Ró, significam para a sua história enquanto compositor, enquanto músico? Você vê bem, quando eu cheguei de Itabaiana para cá, eu não tinha ligações com a criação, né? Eu não era instrumentista, não era músico. Na minha família tinha músico, mas eu não. Eu era o cara que estudava, vim estudar na escola técnica, que hoje é o IFPB, né? Aí estudei, fui um excelente aluno e tal, mas nunca tinha uma ligação muito forte com essa coisa da arte. Até que, mas eu via aquele movimento naquela casa de palha, era uma casa de palha, né? E lá dentro existia um movimento diferente, né? As músicas, os sons que saíam de lá eram outros, os movimentos das pessoas que chegavam e saíam eram movimentos bem diferentes. E aquilo sempre me chamou a atenção. Até que um dia eu descobri um instrumento, espontaneamente, sozinho, e eu não tinha como não cair ali no bojo daquele caldeirão fervendo, que era o Jaguaribe Carne, que é até hoje, né? Eu estive conversando com Paulo Ró esses dias e a gente gravou uma entrevista. Vamos dar uma olhada então? Vamos sim. Veja. De onde surgiu a ideia do Jaguaribe Carne? Bom, o movimento em si, ele nasceu da inquietação de alguns moradores que moravam na rua Professor Renato Carneiro da Cunha, que era onde eu morei com Pedro, né? O Pedro, Ivandinho de Carvalho e alguns poetas que rondavam essa rua, que é da Alberto de Brito, a 12 de Outubro, o pessoal da Vila dos Motoristas ali, Jaldes, professor que hoje é Jaldes, professor Jaldes, né? Águia Mendes. E aí, assim, a ideia era tentar fazer com que a arte que a gente tinha dentro da gente chegasse às pessoas. Porque a gente achava que, já naquela época, a gente achava que as coisas estavam começando a ficar preta, como diz a história. É bom contextualizar que se vivia uma ditadura no país. Exatamente, exatamente. Havia uma censura às artes. Muito bem lembrado. E essa censura fazia com que pessoas que tinham essa coisa da arte na cabeça, certo? Tentassem fazer com que as outras pessoas que estavam fora desse contexto chegassem mais para a gente. E aí a gente começou a fazer atividade, lá na 12 de outubro tinha uma associação, não lembro o que era a associação. E a gente começou a passar filme, chamou a Águia Mendes, que trabalhava no DOC, né? Não, vamos passar um filme lá na associação, vamos passar um filme. Aí a gente aproveitava o filme, aí a gente ia ler poesia, aí um cantava uma música, chamava um ator para dizer, eu fazia um movimento, e essa coisa foi tomando corpo, como diz a história, né? Essa coisa da movimentação lá no bairro, na Associação 12 de Outubro. E assim, cresceu de tal modo que virou um movimento Jaguaribe Carne e logo em seguida Fala Bairros, que já é um desdobramento dessa coisa de Jaguaribe Carne.
Jaguaribe é um dos bairros mais antigos de João Pessoa, repleto de histórias. E foi para saber mais sobre essas histórias que eu encontrei a historiadora Juliana Barros. Eu também pude acompanhar um pouco da história de vida de Dona Marinha e seu Zé, um casal super simpático que se conheceu no bairro de Jaguaribe durante uma festa de rua. O nosso passeio pelo bairro de Jaguaribe começa aqui, na rua Alberto de Brito, um ponto estratégico. E quem vai ajudar a gente a contar histórias sobre o bairro e sobre os moradores do bairro é a Juliana. Ela que tem vários trabalhos acadêmicos sobre Jaguaribe. A gente está numa rua central do bairro, praticamente. Exatamente, a gente está na Alberto de Brito. Aqui se localizava alguns anos atrás a antiga Faculdade de Medicina da Paraíba, onde hoje está localizado o Ponto de Jaguaribe. E mais à frente a gente está num espaço de sociabilidade, né, do bairro, que é muito importante e continua sendo um espaço importante, que é a Praça Aquiles Leal, a famosa Praça 11. É uma característica do bairro. Essa coisa saudosista, mais antiga. Ainda, mas modificou um pouco, Gabriela, principalmente dos anos 70 para cá. Dos anos 70 para cá, Jaguaribe tem passado por uma reconfiguração no seu caráter eminentemente residencial, né? Em 72, com a vinda do Centro Administrativo Estadual para cá, então várias repartições públicas, já existiam algumas aqui, mas várias outras também foram locadas em Jaguaribe. O bairro perdeu um pouco o seu caráter residencial para criar também um caráter de serviços públicos e privados e o caráter comercial, dada a sua proximidade com o centro. Se você pudesse elencar para a gente pontos importantes, turísticos ou representativos do bairro, que pontos seriam esses? Quem está vindo a Jaguaribe pela primeira vez ou quer conhecer mais do bairro, quais seriam os pontos importantes e que caracterizam o bairro de Jaguaribe? Eu acho que além da Praça 11, que a gente está aqui próximo, a Igreja do Rosário, né? Que é uma construção do início do século XX, uma igreja belíssima, né, da congregação franciscana, eu acredito que seja um ponto importante. O próprio centro administrativo também, que fica em frente à igreja. E um outro ponto importante é uma outra praça que fica na chamada Vila dos Motoristas, que é um lado de expansão do bairro, que cresceu aproximadamente ali nos anos 40 e 50. A Avenida Conceição era um outro ponto daqui de Jaguaribe, onde no momento de carnaval, de São João e até em algumas festas de final do ano, as pessoas se reuniam e organizavam grandes festejos. Foi justamente numa festa de rua que começou a paquera entre Dona Marinha e seu Zé. Foi numa festa de rua, né? Houve essa paquera, esses olhares e tal, né? Depois ele apareceu, já trabalhava. Nesse tempo eu era muito boêmio, sabe? Fazia muita serenata. Só que não cantava, mandava alguém cantar. E eu aí ficava, abria a janela, via aí. Um dia me deu vontade de jogar uma bacia. Bom, o fato é que nós namoramos, passamos 7 meses. Com 7 meses noivamos. Com poucos meses depois casamos. E em seguida, depois de quase um ano, nasceu nosso primeiro filho. Depois vieram em seguida mais 6 meses. Eu já estava grávida de novo, do segundo. Todos nasceram em Jaguaribe? Todos nasceram lá. Existe uma coisa muito forte que é a memória das pessoas que moram aqui há muito tempo. Essas pessoas, elas sentem mais falta de quê? São moradores antigos, né, idosos. O que é que mais eles sentem falta do bairro? Muitos falaram, além da questão de sentir falta, né, das festas. Uma das permanências ainda é a questão da feira e a questão da missa na Igreja do Rosário. Isso é uma das permanências. Mas entre as ausências, além da questão das festas e dos espaços de sociabilidade, está aquela questão da relação entre os vizinhos, né? Já que o bairro perdeu seu caráter eminentemente residencial de 70 para cá, então eles sentem muito falta disso.
de repente abrir o portão e não ver mais o vizinho de muitos anos atrás, mas ver uma repartição pública, ou ver de repente uma loja, ou ver de repente um serviço, e cadê aquele vizinho com quem ele conversava há tanto tempo, né? Acabou tendo que ir embora do bairro por conta dessa mudança do caráter. Adeildo, como é que você percebe, como é que você enxerga essas mudanças todas que o bairro de Jaguaribe vem sofrendo esses últimos anos? Pois é, a Juliana constatou bem essas mudanças, né? E quando eu cheguei em 77, eu ainda peguei um período em que a rua Professor Renato Carneiro da Cunha, lá onde eu morava de frente para Pedro e Paulo, era de barro, a gente batia pelada na rua, a gente se encontrava para conversar, para tocar violão, meu irmão músico. Ou seja, a gente ia para as festinhas, os assustados que tinha no Veterano, no Estrela do Mar. Era assustado mesmo, o nome era esse. E assim, existia essa sociabilização, né? Hoje, a minha mãe mora no mesmo lugar, mas a rua é asfaltada, mão única. Tivemos que aumentar o muro da casa, assim como todas as pessoas também fizeram. Aquelas pessoas que tinham o hábito de se encontrar para conversar sobre o dia ou para trocar ideias, muitas delas já estão morrendo porque atingindo idade avançada. A juventude que está nascendo agora já nasce com outros hábitos, outra forma de ser. E a própria cidade, o movimento da cidade, o movimento urbano leva as pessoas a se afastarem, a levantarem seus muros, a violência aumenta, ninguém sai mais à noite para ir para os assustados, nem para as festas. É verdade. Então, realmente é uma mudança bem radical nessa forma de ser. O ritmo é outro. É outro ritmo, que é o ritmo da própria cidade, né? Que atingiu aquele bairro que tem uma tradição tão forte de festas de rua, né? Tradição de tantos artistas e tudo isso. Com muitos moradores idosos, o apego à religiosidade é grande. Nós estivemos nos 2 maiores templos cristãos de Jaguaribe e vimos que a história deles se mistura, como tudo naquele bairro, ao próprio bairro de Jaguaribe. Assim como as festas e a cultura, a religião sempre esteve muito presente por lá. A chegada do Templo da Assembleia de Deus no bairro conta um pouco da história deste lugar. Quando o templo começou a ser construído, só existiam algumas poucas casas na Avenida Coelho Lisboa. Em 1923, o pastor Cícero Canuto de Lima instalou a igreja no templo da 1º de Maio, ainda hoje permanece, onde funcionam alguns trabalhos da igreja. Jaguaribe é um bairro hospitaleiro, é um povo muito bom, pacato, de forma que nós somos recebidos de bom grado, que nós nos sentimos muito bem aqui. Os nossos vizinhos, nossos amigos, eles nos tratam muito bem, é uma bênção. A cor azul do templo é marca registrada. O local tem capacidade para 3.500 pessoas sentadas. Sem dúvida, uma construção grandiosa. Eu gosto muito daqui de Jaguaribe. A minha família, os meus filhos, meus netos, todos que comigo moram, eles agradecem muito a Deus a calma, a tranquilidade aqui de Jaguaribe. Me sinto feliz por isso e poder dizer, morar em Jaguaribe é um privilégio. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário é outro símbolo marcante da religião em Jaguaribe. A construção teve início em 1927 e foi inaugurada em 1935. Os rios da minha infância banham todo o meu rosto e o lado oposto da minha idade. Por dentro é possível admirar a beleza em cada detalhe da igreja. Frei Martinho foi o grande responsável pela obra, mas morreu em 1930, antes de ver a igreja pronta.
Mesmo assim, seu nome e trabalho estão diretamente ligados à Igreja de Nossa Senhora do Rosário e ao bairro de Jaguaribe. Seja qual for a religião, a fé une os moradores deste bairro. Faço poesia como quem constrói barquinhos de papel e os lança à água corrente da rua. Escrevo como quem observa o caminho desses barquinhos no meio da chuva, rua afora, avenidas sem fim, até o mar. É que o meu olhar ainda consegue ver a vida nas ruas, a vida nas pessoas, a vida no mundo dos povos. Mesmo quando imagino os barquinhos não chegando ao seu destino, emperrados que foram por algum desvio ou esgoto a céu aberto. Da poesia que construo, salva-se a ousadia de acreditar e ter esperança num povo qualquer, desses que lutam a vida inteira para não se entregar. Por que Jaguaribe Carne? Da onde veio esse nome, essa denominação, essa definição de carne? Jaguaribe a gente sabe, vem do bairro, né, onde surgiu o movimento. Mas por que Jaguaribe Carne? É a história da Semana de Arte de 22, que as pessoas falavam a carne cultural. A gente precisa comer a carne cultural para se alimentar, para alimentar a nossa alma, exatamente para isso, para transgredir. Então, essa carne que a gente fala no Jaguaribe é a carne cultural que os poetas e os artistas de 22 tanto exaltaram, né? Então foi daí que veio o nome. O nome Jaguaribe Carne. E a gente, sendo nós de Jaguaribe, né, todos nascidos em Jaguaribe, resolvemos homenagear nosso bairro com essa grande transformação cultural que foi a Semana Cultural de 22. Em que esse movimento cultural miscigenado, misturado, influenciou a sua carreira e quais os desdobramentos deste movimento em outros projetos, em outras ações? Jaguaribe Carne sempre polarizou as discussões, né? É importante a gente saber que existe o mercado, mas que existe quem questiona, quem bate de frente com tudo isso, entendeu? Jaguaribe Carne tem essa missão, essa função importante de agitar essas discussões. E no bojo dessas discussões nasceram projetos, como você falou, né? O Fala Jaguaribe, por exemplo, foi um deles, que a gente discutia a arte, produzia eventos e no final a gente debatia sobre aqueles eventos. Então a gente estava construindo consciência crítica das pessoas. Eu nasci dali. Depois o Music Clube da Paraíba, que também foi articulado por Pedro Osmar, aí Paulo Roy, aí passou Milton Dornelas, Totonho, Chico César, né, Padua Belmont, Roberto Araújo, e dezenas de companheiros, Kennedy Costa. Tudo isso influenciado pelo Jaguaribe Carne. O Jaguaribe Carne, na verdade, porque é o seguinte, o Jaguaribe Carne tem um núcleo, que são os irmãos Pedro e Paulo. E uma série de artistas orbitaram, de certa forma, né? O Vanildo Carvalho foi um dos fundadores também. Sim. E tal, né? Que era meu vizinho lá em Jaguaribe. Mas aí, em 40 anos de Jaguaribe Carne, muitas pessoas passaram e beberam da fonte. Eu também passei, orbitei por ali e bebi dessa água também, essa água que traz essa inquietação, né? Então, tudo isso aconteceu a partir do Jaguaribe Carne. E não só do ponto de vista musical, mas literário. Tinha movimentos de escritores independentes também, que faziam intervenções culturais com poesia na cidade. A gente chegou a fazer movimentos de bairro naquele período dos anos 80, fazendo... não é pichando que chama, fazendo grafitagem nos muros, solicitando melhores ônibus, né? Melhor preço das passagens e calçamento de rua. Chegamos a ensaiar, praticamente fundamos nossa associação de moradores, que depois acabou não logrando êxito, mas a gente trabalhava nesse intento. Tudo isso passou por ali, né? Você tocou no assunto do Music Club, Sim. Que é algo também interessante. Fala um pouco pra gente do Music Club em si. Music Club foi uma agremiação de artistas, que, sobretudo da música, que discutia, que se juntava, discutia o fazer musical, se discutia o pensar musical, pensar cultural,
e produzia eventos, o próprio Jaguaribe. Era uma coisa meio de consórcio entre artistas, que quando um produzia, os outros, um fazia um show, os outros trabalhavam para o show acontecer. E a gente tinha a comissão de divulgação, a comissão de pregar cartaz, a comissão tal, e de sonorização, e a gente tivemos vários projetos pelo Music Club. O primeiro dele foi o Tocar por Prazer, que acontecia no Lima Penante. Eu nasci artisticamente no Lima Penante em 6 de junho de 84. Esse ano faz 30 anos que eu fiz esse ingresso aí nesse negócio. E foi o Music Club que provocou isso. Né? Eu botei meus pés ali e nunca mais tirei. Nunca mais tirei. E agora é tarde para tirar, não tem mais como tirar, não. Agora é caminhar em frente sempre. E é algo que não acabou ainda. E nem vai acabar. Nem vai acabar, porque é sempre uma renovação. Eu tenho 3 filhos, dos 3, 2 são músicos profissionais, né? E conhecem a história do Music Club e se inspiram nessa história para construir o seu futuro. Adeildo, vamos falar de outro viés da tua vida. Você foi aluno do Instituto Federal da Paraíba, né? Antigo Cefet, hoje IFPB. E nós estivemos conversando com o professor João Batista, que foi reitor do IFPB, e ele também foi morador do bairro de Jaguaribe. Vamos dar uma olhada nessa conversa. Você sai de Jaguaribe, mas Jaguaribe não sai de dentro de você. Então, o que vivenciamos aqui? Eu posso falar do meu tempo, desde a festa aqui da paróquia da Igreja do Rosário, do coroinha que fui da igreja, que me batizei nessa igreja, que me crismei, me casei, né? E porque eu vivi um tempo nesse bairro, né? Mas não sempre vivo aqui, hoje mesmo morando onde moro, mas a Igreja do Rosário ainda é a minha paróquia. Eu morava aqui próximo à Praça Bela Vista, né? Na Avenida Marcílio Dias, fazia esse percurso diariamente desde meu tempo de aluno, a partir da década de 70. E essa minha relação com essa escola onde hoje sou professor, ela é muito profunda. Quem daqui do bairro de Jaguaribe não tem pelo menos um parente, e às vezes até todos, né, dentro de uma casa do pai e da mãe, que tiveram seus filhos e botaram para estudar, né, e foram alunos. Né? A escola técnica na década de 70, né, que nós saímos, era uma festa. O que nós promovíamos ali dava vida a esse bairro, como ainda hoje. Quem não se lembra dos 7 de setembro, quantos não esperavam para ver a escola passar? A banda da escola. Quem não se lembra do maestro João Lobo, das nossas bandas de fanfarras? Os espetáculos e os festivais de banda, de música, de esporte, de jogos. É uma escola viva. A SEMADEC, Semana de Atividades Artísticas, Desportivas e Culturais, que eram jogos internos nossos, que era algo fantástico, algo inesquecível, né? E antes que você pergunte se era inesquecível e fantástico, ele parou, por que não continuou, né? O que é que aconteceu que ele parou? Isso são respostas que a gente deve a nós mesmos, devemos essa resposta a nós mesmos, mas a instituição, numa outra concepção, ela muda também, muda com a sociedade, né? A escola é um reflexo da sociedade, né? Mas só digo isso, eu acho que é uma escola que marca a vida da gente e é uma instituição que não há como esquecer. Adeildo, você é ex-aluno do Instituto Federal. E como é que você percebe, como é que você vê a influência da escola do Instituto Federal para o bairro de Jaguaribe? Que relação é essa que existe entre a escola e o bairro? Uma relação de que existe um movimento educacional que acontece ali, que movimenta o bairro inteiro, né? Assim, primeiro que as pessoas que estão em Jaguaribe, naturalmente, já têm uma certa, né, um certo flerte com o fato de estudar naquele instituto, né, que cresceu tanto nos últimos, eu estou lá há 30 e quase 40 anos, cresceu muito, né? E é uma referência. E é uma grande referência, sobretudo agora que estou investindo muito nos cursos profissionalizantes, então, e a escola acompanhou, né, as demandas do momento, as demandas da tecnologia. Então, a escola garante um movimento muito forte no bairro, não só para os que moram,
Mas a passagem pelo bairro é perene, assim, porque a cidade inteira e até pessoas de outras cidades do interior e tal, né, tem o afã de um dia estudar naquela escola, que realmente é um ensino de qualidade, público, né? Que, aliás, está cada vez mais raro o ensino público de qualidade. Cresceu junto com o bairro, querendo ou não. E cresceu junto com o bairro, né? A escola realmente é uma grande referência na educação e está lá no bairro de Jaguaribe, que é uma maravilha. Vamos voltar a falar de música, de cultura? Vamos. Como é que esses movimentos culturais, todos eles, Jaguaribe Carne, Fala Jaguaribe, Fala Bairros, Music Club, como é que essa vivência toda acabou influenciando o teu trabalho e influencia até hoje? É porque as pessoas que estavam com a mão na massa eram pessoas muito importantes para a cena, importantes para a vida e, naturalmente, para a cena cultural da minha cidade, né? Então, eram pessoas que sempre sonharam alto e nunca ficaram esperando que as coisas acontecessem. Sempre acreditavam que fazendo as coisas acontecem. E também pessoas que trouxeram uma grande discussão sobre arte, sobre cultura, sobre a vida, sobre políticas, de um modo geral. Quebraram barreiras. Quebramos barreiras, inventamos barcos, mares e portos. Inventamos tudo, de modo que a gente nunca precisou e nem quis parar, né? Tanto é que as pessoas que passaram por ali, de alguma forma, estão ou vivendo, construindo sua obra, ou até administrando algumas políticas públicas em espaços da cidade, né? Mas, assim, esse pensamento, ele continua no coração das pessoas, e no meu principalmente. E isso está no teu trabalho? Está no meu trabalho. Está no meu trabalho, não tem como não estar. E, assim, eu não faço música para mercado, eu faço a música que eu acredito, que eu gosto, que eu amo. E eu tenho certeza que a música que a gente acredita, quando ela nasce com honestidade e nasce com seriedade, ela vai encontrar o seu nicho de mercado. Não tenho dúvida disso, entendeu? Muita gente curte meu trabalho, eu consigo fazer shows para casas lotadas aqui em João Pessoa, porque existe uma relação já honestamente construída entre mim e o público, assim como tantos e tantos outros companheiros de trabalho aqui na cidade, né? E eu acredito piamente nisso e eu sei que meus amigos não vão abrir mão desse pensamento. Adeildo, a gente está terminando a nossa conversa. Muito obrigada, foi um prazer enorme. Imenso também estar aqui. Vamos terminar em grande estilo? Vamos. Com música? Eu vou cantar uma canção chamada Chega Junto, que tem tudo a ver com o meu bairro. Vamos chegar junto a ele, né? Companheiros, cruzem a porta da minha casa, encho a sala de sorriso e de suor. Abençoem o leito da minha cama, no jardim podem pisar na grama, sei que não pisam na flor. Abençoem o leito da minha cama, no jardim podem pisar na grama, sei que não pisam na flor. Cheguem junto de mim nessa brincadeira, porque eu quero mais, é bem viver. O que eu gosto mais é de vocês. O que eu quero é viver junto de vocês. O que eu gosto mais é de vocês. O que eu quero mais é bem viver. O que eu quero é viver junto de vocês. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Viva Jaguaribe!